A gente já está na linha com o Arthur Andrade, que é arquiteto, urbanista, engenheiro civil, e vai conversar com a gente aqui sobre planejamento das cidades. Por que isso? Porque quando chove, por que quando chove é esse transtorno aqui? Tem aquela história de que, porque o Recife está numa posição geográfica que é mais baixa. Eu não sei se é isso realmente. Arthur, muito bom dia, seja muito bem-vindo. É isso, o problema todo é porque o Recife é mais baixo do que o resto do mundo, é? Então, bom dia, Igor. Bom dia à bancada presente e aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui contribuindo com vocês e com a população da maneira geral. Então, o problema é muito complexo, né? Isso que você comentou, com certeza, é uma das características que tornam a nossa cidade mais vulnerável, mas existem outras, né? Realmente, eu acho que num primeiro momento é importante informar que essas características da cidade, né, com suas peculiaridades, traz essa fragilidade para a nossa cidade, né? Na localização geográfica dela, a gente, infelizmente, tem vários pontos que estão abaixo do nível do mar, né? A nossa cidade se cresceu e se expandiu sobre os mangues, então nós ocupamos o lugar do ir e do vir das águas, né? E que eram áreas alagáveis, que hoje foram aterradas e estão ocupadas através desses aterros. E também a gente teve uma ocupação desordenada, né, através dos anos, na cidade como um todo. E aí, isso é uma parte da história. Sei. A gente tem outros fatores, isso é uma parte que fragiliza, mas a gente tem como, Igor, tomar algumas ações, fazer um plano de ação para prevenir esses alagamentos no Recife. A gente pode pensar num plano de ação de curto prazo e a gente pode pensar num plano de ação de longo prazo, né? E aí eu posso discorrer sobre esses dois planos para explicar um pouco sobre isso. Arthur, sabe o que é que chama a atenção? É que toda vez que a gente tem transtorno no Recife, com alagamento, com tudo, a conversa é não, porque não tem o que fazer. O Recife fica abaixo do nível do mar, e aí não tem o que fazer. Parece que só o Recife, no planeta inteiro, só o Recife está nessa situação e vive isso, ou tem outros lugares? Qual é a solução? O que é que se faz para poder resolver isso? Porque eu tenho certeza que lugares, Isso, existem outros lugares, a gente pode se inspirar lá na Holanda, né? Lá em Amsterdã, por exemplo, que é uma região ali nos Países Baixos, que o nome é Países Baixos por esse motivo, que eles estão em grande parte abaixo do nível do mar, grande parte da cidade, né, e da geografia deles. Então, eles vêm tomando ações há muitos anos, né, lá na Holanda, e com um certo sucesso, tem algumas intercorrências, mas com certo sucesso conseguiram, vamos dizer, se organizar de uma forma para não ser tão prejudicado por esse problema. Então, lá na Holanda, você tem um sistema de canais que são interligados com comportas, que elas abrem e fecham, e aí, a partir desta engenharia, é possível você fazer escoamento da água, né? E também existe a criação de diques. Existe um dique muito grande lá na Holanda, e ali ele consegue fazer um controle, ter um controle sobre a entrada e a saída da água do mar, né? Que é isso que ocorre muito aqui na nossa região. Então a gente tem esse país para se inspirar, é um desafio aqui em Recife, mas a gente, sim, existem ações para serem feitas, realizadas, importantes ações que podem melhorar muito esse problema. O que a gente não pode é ficar de braço cruzado. E é uma questão da sociedade como um todo. É uma questão da população que não pode jogar lixo na rua, nos canais, obstruir os canais. É uma questão do governo municipal, do governo estadual, que precisa realmente pensar no longo prazo. Não só fazer aquelas ações emergenciais, mas ter um plano
para no longo prazo a gente ter uma vida útil maior para a nossa cidade, porque o Recife é muito vulnerável, todos sabem disso. Nos oceanos, o nível do mar vem aumentando, né? Existe essa tendência, então a gente precisa se planejar e tomar ação agora, para daqui a alguns anos a gente estar numa situação melhor. Uma coisa que não, a única coisa que não pode é a gente ficar aqui, porque as chuvas sempre vão ser maiores. E o que não pode é a gente ficar aqui ouvindo sempre e todo ano e toda vez que cai uma chuva, a conversa dos gestores de não, mas não tinha o que fazer, porque essa foi a maior chuva da história da humanidade. Aí quando for daqui a um mês, acontece outra chuva, destrói tudo. Aí não, aí não tinha o que fazer, porque essa foi maior do que a do mês passado. Então, sempre vai ser maior e a cidade precisa se preparar para isso. E não se prepara já há décadas, faz muitas décadas já que a gente tem problema, sempre teve problema aqui, e as soluções nunca são suficientes. Terezinha Nunes sabe bem disso, né, Terezinha? Exatamente. Agora, existe uma responsabilidade do município que não foi cuidada agora, que pode minimizar isso enquanto essa solução maior não é implementada. Inclusive, é preciso dizer que esse ano o prefeito anunciou que tinha vindo um grupo da Holanda aqui para apontar soluções para a Prefeitura do Recife, mas até agora a gente não teve notícia. Seria, por exemplo, limpar os canais, tirar o lixo dos canais, limpar os bueiros. Então, isso não foi feito, Igor. Infelizmente, a Prefeitura falhou nesse aspecto esse ano. Eu me lembro que no governo de Jabas, ele passava o tempo todo atrás de saber se tinham limpado os bueiros, como estavam os canais, fez um grande trabalho de limpeza de todos os canais do Recife. Quer dizer, isso é o mínimo que a Prefeitura tem que fazer, ou seja, cuidar da casa hoje. Agora tem que fazer um planejamento, até porque, não é, como falou o Arthur, não é só o mar subindo, como está acontecendo, como as chuvas estão cada vez mais intensas. Nunca se teve uma chuva dessa aqui nessa época, eu não me lembro. Uhum. Eu não me lembro. Mas as chuvas vão ser mais intensas. Exatamente. Essa história de porque as chuvas são cada vez mais intensas, vão ser mais intensas. Então tem que se preparar para chuvas mais intensas. O problema é que a gente, como disse o Arthur, a gente está toda vez choveu 100 milímetros. Ótimo, então vamos nos preparar para a próxima chuva de 100 milímetros. Aí na próxima chove 150. E a gente está sempre sendo surpreendido há décadas. E em relação, por exemplo, à área metropolitana, a gente sabe que não resolve só Recife, né? Teria que resolver a área metropolitana. Como é que você vê uma solução metropolitana para essa questão? Então, eu vou colocar aqui, primeiro, ações de curto prazo. Depois a gente pode entrar em ações de longo prazo. Então, para o Recife, para a região metropolitana, para a RMR, a gente precisa ver uma atenção especial, desobstrução de canais e galerias pluviais, realizar mutirões de limpeza. A gente precisa intensificar campanhas educativas para fazer o descarte regular do lixo e não irregular. A gente pode estudar, e aí com o apoio do CREA, né, com o apoio da engenharia, instalações de bombas e comportas. Essas instalações dessas bombas e comportas para fazer a drenagem nas áreas críticas, porque a gente conseguiria acelerar o escoamento da água, né? Precisamos também, dentro dessas ações de curto prazo, de uma manutenção preventiva dos sistemas de comportas que existem hoje, mas são insuficientes em Recife. Se eu não me engano, ali na Agamenon, eu vi muitos anos uma comporta ali que passou um tempo que ela não estava em funcionamento. Eu não sei como é que está neste momento. Esse monitoramento de alerta antecipado, ele precisa ser aperfeiçoado, né? E precisa também uma melhoria da articulação, né, da defesa civil com os órgãos municipais, para a gente sempre ter respostas rápidas. E aí tem uma coisa que está em discussão hoje, é uma coisa mais inovadora para as grandes cidades, algumas cidades já estão fazendo isso. A gente precisa criar reservatórios emergenciais, entre aspas, grandes piscinas, para fazer a construção de tanques subterrâneos em áreas estratégicas que vão poder armazenar água da chuva
naquele momento que o nível do mar sobe e adentra, né, as marés sobem e adentram no território e nas áreas críticas principalmente. Existe hoje na engenharia, não sei se vocês já ouviram falar, pavimentação e drenagens urbanas inteligentes. Existe asfalto hoje permeável. A água da chuva cai e o asfalto absorve essa água. Então já seria uma coisa interessante, porque essa água iria para o solo e o solo poderia estar com essa água armazenada por um período, né? Uhum. E calçadas também, calçadas drenantes. Então isso são alguns pontos que eu acredito que temos que ter muita atenção, a sociedade cobrar os governos, a prefeitura, os municípios, para que isso possa realmente, de fato, ser iniciado. Eu vou abrir aqui espaço para vocês e depois eu falo um pouquinho de ações de longo prazo. Tá, tudo que o Arthur está falando, em 2022, eu lembro que a gente discutiu isso aqui, quando aconteceu aquela tragédia grande em 2022, várias pessoas morreram e a gente conversou sobre isso aqui. Eu lembro que eu trouxe para cá, inclusive, uma ideia que eu tinha visto, eu vi, eu acho que foi não sei se foi na Holanda, não era em Amsterdã, mas em outra cidade da Holanda ali próximo, que você tinha umas quadras poliesportivas que elas eram afundadas, era como se fosse parece um lago, fica como se fosse um lago quando enche, mas quando seca é uma quadra, então é utilizada ali pela população, mas quando tem a maré sobe e começa a chover, se tem alguma coisa do tipo que vai ter alagamento, aí eles fecham, isolam a área. Claro, essa estrutura teria que ser diferente aqui, talvez, mas eles isolam a área, tudo, e aquilo ali fica como se fosse uma piscina, e aí vai passando de uma para outra, para ir segurando, para ir retendo aquela água, e aquela água não toma conta das ruas. Isso poderia ser feito aqui também? Tem condição de fazer isso aqui também, Arthur? Sim, com certeza é possível fazer um estudo e ver essa possibilidade, porque existem hoje, né, um termo muito utilizado hoje com essas mudanças climáticas, são os parques alagáveis. É isso. Então você cria, né, alguns parques em posições estratégicas, principalmente nos locais onde existe o alagamento mais árduo, e aí você consegue melhorar essa condição. Uhum. Agora, tem uma coisa muito séria que a gente acabou não falando ainda, que realmente existe, infelizmente, é uma coisa muito grave e crítica de se resolver. Existem populações, né, em locais que são inabitáveis, vamos dizer assim. Né? A prefeitura teria que se organizar para tirar uma parte da população, levar para um outro ponto e aquela área virar uma área para que possa a água adentrar e depois sair. Eu sei que isso é complexo de fazer, mas é uma coisa que tem que ser estudada. Em São Paulo agora está se falando nisso, inclusive, lá naquele bairro lá, se eu não me engano, é Jardim Vietnã, porque lá a água entra e passa meses, às vezes, e não escoa. Uhum. E aí estão tentando lá algumas obras de engenharia, mas a coisa ainda não se resolveu. Então, também é importante pensar nisso, né? De algumas áreas críticas, pessoas saírem mesmo e virar área verde, virar parque alagável, porque, como vocês falaram, e é verdade, a tendência é isso piorar ano após ano, essa intensidade de chuvas na nossa região. E o que não pode é a gente ficar com o tempo todo esse discurso, porque, por exemplo, já chegou aqui, eu acabei de falar, a Natália botou aqui, a prefeitura acabou de mandar, Recife enfrenta a maior chuva de fevereiro na história e segue em alerta máximo. Então é a maior chuva de fevereiro, em março vai ser a maior chuva da história de março, em fevereiro do ano que vem vai ser a maior chuva da história de fevereiro de 2026. Então, assim, não dá para a gente ficar sempre sendo surpreendido. A gente não consegue se antecipar nunca, não é possível. Anos e anos e anos, a gente nunca consegue se antecipar. A gente sempre acaba surpreendido pela maior chuva da história do dia 12 do mês de março. Pelo amor de Deus. Ô Romualdo de Souza. Arthur Andrade, muito bom dia para o senhor. O jornalista norte-americano, Arthur,
David Lais, escreveu um livro, O Mercador de Cafés, e não é só sobre café. Ele conta que em 1660, quando Amsterdã começou a construir os seus canais, os gestores do município e das regiões, das províncias ali em torno do centro de Amsterdã, distribuíam cafés e chás para a população, para elas fazerem uma campanha para não jogar lixo onde estavam sendo construídos os canais. Ou seja, era uma campanha, tem que dar alguma coisa. Já que não pode descer o porrete em quem joga lixo dentro do rio, tem que fazer uma campanha educativa. E aí faz o seguinte: minha senhora, não jogue aquele sofá não, que eu lhe dou um sofá novo, por exemplo. Ou seja, essas campanhas que o senhor está falando de limpar, de drenar os canais, ela é importante. Mas também é importante, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, Arthur, é importante também uma campanha de conscientização com vídeos mostrando que um canal que está entupido, em geral está entupido, porque a Dona Maria e o seu José jogaram lixo na rua, Arthur. Verdade, é isso. Com certeza é importantíssimo ter uma conscientização da população. Eu acho que além dessas campanhas mais enfáticas, emergenciais, eu acho que tem que partir lá do período escolar, as crianças entenderem que é importante cuidar da cidade e o lixo tem que ir para o lugar certo e não deve se entupir canais. E essas crianças muitas vezes conscientizam os pais, que alguns não têm a consciência, e transformam a sociedade. Então, faço esse complemento, além dessas campanhas mais incisivas, através de vídeos e mostrando, e jornais televisivos, jornal escrito, internet e o que seja, também é importante dentro das escolas, para a gente formar uma geração que vai vir mais consciente e que a gente evite esses problemas. Eu posso aproveitar o gancho aqui e falar um pouquinho mais na parte da engenharia de algumas ações de médio a longo prazo, que seriam soluções mais estruturais e sustentáveis para a cidade, né? Uhum. E a gente falou de ações de curto prazo e agora a gente vai passar para ações de médio e longo prazo. Então, o que é que eu diria? A gente precisa revitalizar e ampliar a rede de drenagem, né? Precisa construir novos canais, ampliar a capacidade do que já existe, porque o que existe não está dando conta, não vai dar e a coisa vai piorando, e precisa realmente tratar isso dentro da engenharia. A gente precisa substituir tubulações antigas por sistemas mais eficientes. Ainda a gente sabe que existem ainda em alguns bairros do Recife, da nossa cidade, essas tubulações ainda antigas. A gente precisa colocar materiais novos, com bitola maior, que dê uma garantia de maior escoamento da água. É importante, a gente não comentou tanto, mas a gente precisa de área de reflorestamento, preservação de áreas naturais já existentes. A gente precisa expandir áreas verdes, né? Os parques urbanos que a gente falou, os parques alagáveis que a gente comentou, que vai absorver melhor, né, as águas das chuvas. A gente precisa também criar incentivos para ter jardins verdes, jardins que ficam acima, né, dos prédios. Isso já é uma realidade em algumas cidades, já é possível você ver isso. Então a gente incentivar, a prefeitura incentivar, no caso, para que isso ocorra com a maior frequência na nossa cidade, e tirar aquela massa de concreto substituindo por jardins verdes acima, né, nos telhados. O controle do crescimento urbano é importante, e o reassentamento de populações vulneráveis. A gente conversou sobre isso. Isso é muito importante. Existem áreas que são muito críticas, que não tem como a população ficar lá. Então a prefeitura, o Estado tem que dar a condição para essa população sair de lá de maneira segura e ir para uma moradia digna, salubre, né? A gente precisa ter esse combate de fiscalização e construção nas áreas de risco, né? Que é um problema sério nos morros do Recife. Houve um trabalho até forte agora da prefeitura. Isso tem que dar continuidade. Um programa de habitação para reassentar essas famílias, né, que vivem sujeitas a inundações. As lagoas de retenção são importantíssimas. A gente acabou de falar sobre isso nas quadras da Holanda, que existe essa situação. Então a gente precisa trazer isso para o Recife, estudar essa implementação. A construção dos parques alagados, que a gente comentou, importantíssimo. E a integração de soluções naturais, né?
como vala de infiltração, jardins de chuva, né? A população tem que estar engajada, educada, tem que ser educada sobre isso, né? Agora tudo isso precisa... Esse é o caminho. Tudo isso, Arthur, precisa de investimento, precisa de muito dinheiro, não se faz isso com pouco dinheiro. Não dá para procurar solução fácil para problema difícil, tá certo? Então, essas soluções são todas difíceis e caras. Precisa de investimento e precisa de disposição, realmente, para fazer tudo isso. Arranjar uma forma também. O problema do Brasil, e é um problema seríssimo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda nessa edição aqui do Passando a Limpo, a gente vai falar sobre isso, que é um grande problema, porque aqui os gestores, eles vivem em campanha eleitoral. Porque você acaba uma eleição, você já está pensando na reeleição. Acabou a reeleição, você já está pensando em fazer o sucessor. Acabou uma eleição, você já está pensando no próximo cargo que você vai concorrer. E para poder você cuidar da cidade, para poder você cuidar do Estado, para poder você cuidar do país, você precisa pensar na cidade, no estado, no país. Não dá para você ficar pensando sempre na próxima eleição. Essa história da gente ter eleição do jeito que a gente tem aqui, de 2 em 2 anos tem uma eleição e o tempo todo você está pensando nisso, faz com que não se tenha essas soluções de longo prazo. Então a gente fica o tempo todo remendando a última chuva maior da história do mês de fevereiro, do ano de não sei quando. Sabe? A gente está sempre remendando o problema. Porque tem que pensar na próxima eleição. Então tem que esquecer as próximas eleições, a gente tem que mudar o sistema eleitoral do país, para isso começar a funcionar, para os gestores começarem a pensar mais na gestão e menos na próxima eleição. Ô Arthur, obrigado, tá? Volte sempre ao Passando a Limpo. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e desejo um bom dia a todos e dias melhores virão. Dias melhores virão. Tem que ter esperança. Obrigado.